A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 35. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Bom, vocês já leram o título do vídeo, A Primeira Vitória. Sabemos que nós somos um povo vencedor, mais do que vencedor, porque Jesus venceu e nós vencemos. E agora o povo de Israel vai começar a vencer. E hoje, neste capítulo, nós vamos ver a primeira vitória. Porque eles já foram derrotados, né? Eles tiveram uma inserção catastrófica. Se tu não assistiu, eu te convido a assistir os vídeos anteriores, os capítulos anteriores. E agora nós vamos ter a primeira vitória. A primeira de muitas vitórias. Então, eu vou voltar a pesquisar, apresentar para vocês, meus inscritos e minhas inscritas do canal A Bíblia Diz, os significados que eu encontro dos nomes próprios e dos locais, porque eu considero que isso é muito importante, isso é muito rico. Nós podemos, nesse garimpo, nessa busca, nessa peneira, nesse filtro, encontrar preciosidades. Às vezes eu fico meio assim, não sei, né, o que quer dizer, mas muitas vezes o Espírito Santo nos revela, nos mostra. E que se a gente lê sem o significado no original, sem o significado no hebraico, passa batido. Então, a partir de agora, como ocorrerão muitas guerras, lutas, vão ter países, vão ter lugares, vão ter regiões, vão ter reis, vão ter personagens, nós vamos pesquisar o significado dos nomes próprios, né, no original, no hebraico. Como nós fizemos naquela playlist dos personagens bíblicos. Ali foi muito importante para nós. Então, o primeiro versículo fala do rei cananeu de Arade. O que é Arade? Ó, aí tu já vai ver se não é importante para nós. Um asno fugitivo, um asno selvagem, um asno silvestre. Asno é burro, burro é jumento, né? Então, este animal, né, é conhecido. Nós entendemos o que é um asno. Só que ele é fugitivo, selvagem, silvestre. Então, o que a gente pode, por extensão, deduzir? O que tu acha? Hostil, agressivo, violento, imprevisível. Tu entende? Eu interpreto desta forma, porque a palavra de Deus, ela tem muitas nuances, muitas interpretações, muitas conotações, muitas simbologias, alegorias. Nós temos que nos desprender muitas vezes do contexto cultural, geográfico, histórico, para poder chegar no espiritual. E em outras ocasiões, nós precisamos dos conceitos, dos contextos, dos significados culturais, geográficos, históricos e filosóficos para entender, porque parece que está oculto aos nossos olhos. Aqui nós temos um exemplo. O rei cananeu de Arade. Então, o rei cananeu era um asno, era fugitivo, era selvagem, era silvestre, era hostil, agressivo, tá? Habitava no Neguebe. Neguebe é o deserto, mas a palavra em si, Neguebe, quer dizer árido, seco. Também, por extensão, deserto do Neguebe.
ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, Atarim era lugares, regiões deste deserto. Ó, o rei cananeu de Arede, que habitava no deserto, no lugar árido, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pela região, pelo lugar por onde eles estavam, tá? Mais ou menos isso. Ele atacou os israelitas. Então, presta atenção, ele atacou. Então, Israel vai ter que se defender. E levou alguns deles cativos. Seria reféns, né? Havia sequestrado. 2. Então Israel fez um voto ao Senhor. Já vamos parar aqui. Voto. O que é um voto? Nós estudamos o voto do nazireu, do nazireado. Mas aqui, quando fala voto, quer dizer um pacto, uma combinação, uma aliança, uma promessa, um acordo com Deus. Então Israel fez um voto ao Senhor, combinou com Deus, falou com Deus, né? Dizendo: se de fato entregares este povo, qual povo? O povo cananeu, né? O rei cananeu de Arade. Então, esse povo aí do asno fugitivo violento. Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Então, Israel, a nação, o povo de Deus, os filhos de Israel, as tribos de Israel, fizeram um voto. Porque eles foram atacados. E eles viram muitos dos seus serem sequestrados, levados cativos. Então, eles fazem um voto, um acordo, uma combinação, um pacto com Deus. Se tu entregar esse povo nas nossas mãos, nós vamos destruir totalmente as suas cidades. 3. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Aí tu tá vendo como é que a gente deve agir? Nós devemos orar. Por quê? O Senhor ouviu o pedido de Israel. Como é que Deus ouviu o pedido de Israel? Porque Israel orou. Porque Israel pediu, porque Israel suplicou, porque Israel falou com o seu Deus, consultou o seu Deus, combinou com o seu Deus. É isso que nós devemos fazer. Temos uma dificuldade, temos uma questão, vamos levar para Deus o mais rápido possível, para que nós tenhamos uma direção, uma palavra, uma resposta. E quando depender de nós, que a gente possa votar, né? Se comprometer, se responsabilizar, que a gente não seja tolo, que a gente cumpra o voto, que a gente faça exatamente o que nós combinamos com Deus. Os israelitas, voltando, o Senhor ouviu o pedido de Israel, ele entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente. Então, eles tinham dito no 2, que se o Senhor nos entregar esse povo, nós vamos destruí-lo totalmente. Aí no 3 está dizendo, o Senhor ouviu o pedido de Israel e entregou os cananeus. E o que os israelitas fizeram? Cumpriram o voto, cumpriram a sua parte, cumpriram a combinação. Destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Horma, ou Horma, que eu sempre fico... Tem, às vezes, o R... O H como R e o H sem som. Então, esta palavra significa literalmente destruição. Aí muitas pessoas dizem, o povo de Deus é um povo belicoso. Vocês estão vendo, ele está se defendendo. E nós temos que entender que estes inimigos, independente de serem um povo, uma nação, um país, eles simbolizam o mal. Cada um desses inimigos, cada um desses povos adorava uma divindade, a um ídolo, a uma potestade, a algo que era contra o Deus de Israel. Vimos no Egito, cada uma das pragas
tinha uma conotação a um Deus com letra minúscula que o Egito adorava, servia. Então era como se a cada praga Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus altíssimo, o Deus onipotente, o nosso Deus, né, o Deus de Israel, vencesse cada um daqueles deuses. Tanto que o último foi a morte, né? Na praga da morte dos primogênitos, a 10ª praga. Então, cada um desses reis e desses cananeus e daqueles povos simbolizavam um mal, um pecado, uma tentação, uma entidade, uma potestade, uma divindade, um falso Deus, um ídolo, certo? Então aqui tu viu, ó, o asno fugitivo, selvagem e silvestre, agressivo, violento. Então, o que tem aqui nesse rei cananeu de Arad? Violência. É isso que aqui está acontecendo. Tanto que eles que atacaram, tanto que eles que fizeram reféns. Tá bom? E aí, o que tem que ser feito? Destruir. E por isso que se chama destruição, que é Orma, né? Presta muita atenção agora. 4. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Então, tu tem uma vitória e aí acho que tu fica te achando e aí tu te torna impaciente. Olha que forte isso. O povo se tornou impaciente no caminho. Nós estamos no caminho. Nós somos a igreja do caminho. Nós seguimos o caminho. Em Atos fala, a igreja do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós seguimos Jesus, então nós estamos seguindo o caminho. Nós andamos no caminho. Nós vivemos neste caminho. A vida cristã é uma jornada, é uma caminhada. Nós temos que perseverar. E o que está sendo dito aqui? Que o povo, que é o povo de Deus, se tornou impaciente no caminho. Quantos de nós perdemos a paciência? Seja com um familiar, seja com as finanças, seja no trânsito, seja conosco mesmo. A impaciência denota falta de fé, falta de dependência de Deus, falta de domínio do Espírito Santo. Porque a paciência ou a longanimidade é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós produz a paciência. Pensa num fruto, né? Eu tenho trabalhado com vocês ao longo desses anos do canal. Uma vez com uma bergamota, né? Que é a tangerina. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala bergamota. Um dos gomos é paciência. Às vezes esse gomo é azedo. Quer dizer, a gente não tem paciência ou a gente tem pouca paciência. Agora, há pouco tempo fiz com vocês uns shorts, uns vídeos curtos sobre o fruto do Espírito Santo. E mostrei para vocês num cacho de uvas. Que tem uvas que são pequenininhas. Tem umas que são machucadinhas. Tem umas que são até meio atrofiadas, meio verdes, meio secas. Pois bem, às vezes esse fruto da paciência em nós tá verde, tá atrofiado, tá machucadinho, não cresceu. E aqui tá falando sobre isso. O povo se tornou impaciente no caminho. Nós temos que vigiar em relação a isso. Porque a impaciência tem a ver com falta de fé, com ansiedade, com impulsividade, com irritação. E tudo isso não vem do Espírito Santo. Então, ser impaciente é o natural. As pessoas são impacientes numa fila, como eu falei, no trânsito, com o processo do outro. O nosso próximo, muitas vezes, não é como nós gostaríamos que ele fosse, então a gente se torna impaciente, intolerante,
ríspido, né, muitas vezes. Então, o povo se tornou impaciente no caminho. E aí, o que aconteceu? Falou contra Deus e contra Moisés. Que novidade! Eu falei para vocês que o livro de Números poderia também ser o livro das murmurações, né? Por quê? Eles ficaram impacientes e o que vem na sequência da impaciência? Falar contra Deus e contra Moisés. Eles murmuraram. Eles murmuravam. Então, o que acontece? Se eu tô impaciente e eu consigo ficar com a minha boca fechada, menos mal. Mas 99% das vezes a gente tá impaciente, a gente externa a nossa impaciência com o quê? Murmuração. Então, como é que eu resolvo o problema da impaciência e da murmuração? Orando. É a oração. Eu oro para que Deus me dê paciência, para que Deus me dê um longo ânimo. Eu conto para Deus o que está me irritando, o que está me deixando nervosa. E peço ajuda do alto, ajuda do Espírito Santo. Aí eu não vou murmurar. Porque oração é o oposto de murmuração. E eu tenho falado muito isso, porque esse é um assunto importantíssimo no livro de Números. E se Deus repete, é porque Ele quer nos ensinar. É porque isso é importante para Deus. Tem uma ênfase clara da parte de Deus a respeito deste pecado, desta tentação chamada murmuração. E aqui aconteceu de novo. O povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Falar isso aqui para qualquer pessoa é terrível. Tu falar isso para tua esposa, tu falar isso pro teu marido, tu falar isso pro teu pai, pra tua mãe, é horrível. Agora, tu imagina tu falar isso contra Deus e contra o teu líder espiritual, que é Moisés. É uma murmuração nível hard, é muito alta. Eles estão enjoados dessa comida ruim. E isso é diretamente contra Deus, é diretamente contra Moisés. 6. Então, o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Aí murmuraram contra Deus, contra Moisés. Lembraram de novo do Egito. Falaram mal do pão, da água, que estão enjoados. Pois bem, agora vocês vão ter que lidar com cobras venenosas. Cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então, cobra já é um bicho difícil, né? Venenosa, pior ainda. Mordendo, atacando, imagina a dor, com veneno e a morte. Então, o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Então, aqui eles foram fiéis, foram corretos, eles falaram a verdade, eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque eles falaram contra, falaram mal, murmuraram contra o Senhor Deus e contra o próprio Moisés. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Olha isso. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. O que simboliza as cobras? O que tu acha que essas cobras significam? Aí tu vai dizer, demônios. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, né? Nesse caso não é demônio. Nesse caso é o pecado. Olha bem, as cobras venenosas mordiam o povo e eles morreram.
O pecado, ele é um veneno. Ele nos causa dor. Ele nos causa doença. Ele nos envelhece. E ele nos mata. O salário do pecado é a morte. O pecado causa sofrimento, tormento, agonia, angústia, desespero. O pecado é a causa das nossas dores. Então essas cobras venenosas são o próprio pecado deles. A própria insatisfação, a própria murmuração, a própria afronta à autoridade de Deus e de Moisés. Porque Deus deu autoridade para Moisés. Então essas cobras venenosas mordiam o povo e eles morreram. Aí, o que o povo diz? Nós pecamos. Qual era o pecado deles? Falar mal de Deus, falar contra Deus, falar contra Moisés, murmurar, não amar, não adorar, não respeitar, não se submeter a Deus. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Ore ao Senhor para tirar de nós esse pecado, essa natureza humana, caída, pecaminosa, essa inclinação, essa tendência maligna que nos leva à morte. Nos tire o peso do pecado, a dor do pecado, a culpa do pecado, a presença do pecado, a morte decorrente do pecado. Então Moisés orou pelo povo. Moisés mediou, intercedeu, esteve entre Deus e o povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Presta atenção, as cobras eram venenosas. Cobras venenosas. O Senhor disse: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então, de um lado tu tem cobras venenosas, tu tem o pecado, né? Do outro lado vai ter uma serpente numa haste. A serpente, ela é semelhante à cobra, mas ela é superior. E uma serpente, que seria, vamos dizer assim, como as cobras, mas superior às cobras, tem o poder de dar vida. Quem for mordido pelas cobras e olhar para a serpente, vai viver. Tu já tá entendendo, né? Tu já tá entendendo. Então, se de um lado eu tenho pecado, de um lado eu tenho dor, de um lado eu tenho morte, tudo isso produz em nós o arrependimento, a tristeza. Então, a gente pede perdão. Do outro lado, tu tem o quê? O antídoto. Tu tem a cura. Tu tem a salvação. Tu tem vida. Tu já entendeu? Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então, aqui fala que a serpente era de bronze. Em outras traduções diz que ela era de cobre. E em outras diz que ela era de metal. O que importa para nós? Importa para nós que metal, cobre ou bronze tem uma cor avermelhada, tem um tom que simboliza ou que aponta para o vermelho, que é uma forma simbólica do sangue. Então esta serpente, ela tinha uma coloração, uma aparência avermelhada, simbolizando o sangue, a expiação, a remissão, a redenção, o perdão. Tu tá entendendo? Bronze, um metal, né? Ou cobre, um metal, algo forte, né? Que pudesse resistir.
Aí eu vou te dizer, quem é a serpente de bronze em cima de uma haste? O Senhor Jesus. Estamos em Números, quarto livro do Pentateuco, capítulo 21, e aqui nós temos uma figura, um tipo, uma analogia, uma alegoria, uma simbologia do Senhor Jesus. Se olhar para a serpente de bronze, ficará curado. A morte, o veneno, não vai ter poder sobre ti se tu olhar para a serpente de bronze. Aí tu vai dizer assim, mas da onde tu tirou isso, Cândida? Vamos para o próprio Senhor Jesus, para as próprias palavras do Senhor Jesus. Nós estamos no canal, a Bíblia diz, que é o canal da Bíblia aberta. Então pega a tua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de João. Vamos para o Novo Testamento e vamos ver o que o Senhor Jesus disse a respeito da serpente de bronze. Evangelho de João, o evangelho escrito por João. Aquele João do Apocalipse, da ilha de Patmos, aquele que colocava o peito, a cabeça no peito do Senhor Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. Ele, no capítulo 3, nos versículos 14, 15 e 16. Este capítulo nós já trabalhamos, que é quando Nicodemos visita Jesus. João, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Palavras do Senhor Jesus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não pereça e não morra. O pecado te picou, te mordeu, te envenenou, tu vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quem pode te libertar? Quem pode te curar? Quem pode te salvar? O Senhor Jesus. Então, assim como Moisés levantou a serpente, porque Deus mandou Moisés fazer isso apontava para Jesus. E Jesus explica em João, Números. Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Cada um de nós que aceitou o Senhor Jesus, que recebeu Jesus no seu coração, que entregou a sua dor, a sua vida, o seu veneno, pediu perdão dos seus pecados, né? Abriu seu coração, recebeu o perdão, recebeu a cura, recebeu a libertação, recebeu a salvação. Da mesma forma como o povo. Em Números. Mais uma. 1 Coríntios. Agora é o apóstolo Paulo explicando. Vamos lá, gente. Pega a Bíblia, mais umas páginas. 1 Coríntios. Por isso que eu falo para vocês, tenho me esforçado para que a gente estude o Pentateuco, para entender o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu vou ler o 8 também. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. A gente estudou isso em Êxodo, bezerro de ouro, né? Agora sim. 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Botaram Cristo à prova. Mas não era Deus. É que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só Deus. Então, quando eles falaram contra Deus e contra Moisés, eles estavam falando contra o Cristo. Eles estavam murmurando contra Jesus.
Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Então, quem pensa que a Bíblia é só o Novo Testamento está muito enganado. Estamos lendo Números e nós estamos vendo que Jesus está aqui em Números, que essa história da serpente aqui corresponde ao Senhor Jesus. Jesus foi levantado. A morte de Jesus foi na cruz, para que todos vissem, para que todos olhassem para ele e fossem curados, libertos, salvos, perdoados. Cada um de nós que recebe Jesus como Senhor e Salvador está olhando para esta morte, para esse sacrifício, para esse sangue e está recebendo a vida, e está recebendo perdão, e está recebendo salvação. É isso que simboliza a serpente de bronze erguida sobre uma haste. Todo que olhar para a serpente de bronze ficará curado. Todos que se voltarem para o Senhor Jesus serão salvos. Todos que abrirem o seu coração. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Forte, poderoso, lindo, né? Jesus em Números 10. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Vamos ver o que quer dizer Obote? Odres. Então, odres, para que servem? Odres, para guardar água, para guardar azeite, para guardar vinho, né? Odres. Então, imagina-se que é um lugar que tenha água, azeite, vinho. Que mais que tu vai colocar em odres, né? Então, os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim. O que é Ije-Abarim? Ruínas. No deserto que está diante de Moabe para o nascente. Então, o que a gente está vendo aqui? Que diante de uma certa abundância, provisão, na sequência eles foram para as ruínas. Então, é isso que acontece. Quando tu não consegue manter uma linearidade, uma constância na presença de Deus. Viver altos e baixos, né? Eles tiveram uma vitória e depois começaram a murmurar e ficaram impacientes. Agora eles estavam acampados em odres, né? Com água, vinho, azeite, você sabe mais o que? Suco. E foram para as ruínas. 12. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. O que é Zered? Olha só. É perto de um rio, né? No vale de Zered, abundância de árvores. Pensa que tu tá num deserto, daqui a pouco tu vai para um lugar cheio de árvores. Aí a gente pensa, a sombra, o frescor, pode ter frutos, flores, pássaros, vida, abundância de árvores. Então imagina um lugar bom. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que também era perto de um rio. Aí este rio era ruidoso, estrondoso e muito rápido. Devia ter muita quantidade de água. Que está no deserto. Ó, e dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, desse rio. Que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. Então a gente imagina que aqui eles também tiveram água, tiveram provisão. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz
nos livros da guerra. Desculpa. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Bom, ninguém sabe muito bem o que quer dizer isso aqui. Eu pesquisei e é incerto. Acredita-se que esses nomes não são bem assim, né? O livro das guerras do Senhor deve ser um registro das vitórias, né? Não se sabe. Eu não encontrei muitos detalhes sobre isso, né? É uma parte que está dizendo que é do livro das guerras do Senhor. É o que eu encontrei. Nada mais do que isso. São lugares incertos, difíceis de localizar, tá? Amorreus, eu já falei para vocês quem são os amorreus? Inimigos, né? Mas vamos guardar. 16, vamos lá. Dali partiram para Beer. Beer quer dizer poço, cova, mas não é qualquer poço. Era um poço que brotava água. Água da vida, água purificadora, água. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Eu sou a água viva, a água da vida, que jorra para a vida eterna, uma fonte eterna. Então, brota o poço. Eu pulei um pedaço. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote ao poço, entoe cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana. Matana é dádiva, é presente, é dom. Então, tu sai do deserto e vai para a dádiva, e vai para o dom, e vai para o presente, vai para a bênção, né? Então, assim, ó, tu tá vendo como as coisas são dinâmicas? Ganharam muita água, receberam muita água, e eles louvaram, adoraram, e aí eles foram para a dádiva, para o presente, para o dom. Eles encontraram a bênção. Isso é uma lição para nós. Tu quer vencer, tu tem que louvar, adorar, agradecer, glorificar. Agora vamos lá. 19. E de Matana, né, que era dádiva, presente e dom, foram para Naaliel. O que é Naaliel? Para um lugar de torrente, de águas, no Vale de Deus. E de Naaliel para Bamote. Bamote era um lugar alto, elevado. Vocês estão vendo que depois da adoração, do louvor, da gratidão, as coisas estão sendo boas? Vamos indo. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Aí já despencou tudo de novo. Aí tu vai dizer, como é que tu sabe? Porque Pisga quer dizer quebrado, fragmento, parte. Então tu tá vendo que depois das bênçãos, depois das dádivas, do presente, da água, do poço, tudo isso foram para um lugar quebrado, fragmentado, uma parte, um pedaço. E olha para o deserto. A gente tem que vigiar, 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo... Aí aqui que eu quero falar dos amorreus. Os amorreus são inimigos do povo de Deus. Qual é o significado de amorreus? Amargos, rebeldes, difíceis, hostis. E eles mandaram mensageiros a Seom. O que quer dizer Seom? Destruidor. Então, um povo amargo, rebelde, hostil, tinha um rei destruidor. Pensa que coisa maravilhosa, né? Estou sendo irônica. 22. Deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país.
Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza. O que é Jaza? Um espaço aberto, e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio da espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon. Lembra o que era o Arnon? Era o rio ruidoso, estrondoso e muito rápido, até o Jaboque. O que é Jaboque? É um derramamento também de muitas águas. Até os filhos de Amon, filho do meu consanguíneo. Aqui eu tenho que parar. Cuja fronteira era fortificada. Vocês viram que eu falei Moab, mas eu não falei o que era Moab? Porque sim, nós vamos estudar muito sobre Moab e eu já apresentei para vocês Moab em outras ocasiões. Se tu é inscrito e inscrita do canal, tu sabe quem é Moab e tu sabe quem é Amon. Por isso que eu parei agora. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que foi para Sodoma e Gomorra, que tinha uma esposa, que tinha 2 filhas. Abraão intercedeu por Ló. Os anjos foram lá. O povo quis abusar dos anjos. Lembra da história? Temos vídeos no canal. Todos foram destruídos. Os anjos tiraram Ló, a esposa e as filhas, às pressas da cidade, com a seguinte ordem: não olhem para trás. A esposa de Ló olhou, virou uma estátua de sal. As filhas coabitaram, dormiram, tiveram relações sexuais com o próprio pai. A mais velha gerou Moabe, que Moabe quer dizer o quê? Filho do meu pai, semente do meu pai, prole do meu pai. Isso é Moabe. A outra filha teve relações com o pai, né, com Ló, na outra noite, e teve um filho chamado Amon, que é esse aqui agora. Até os filhos de Amon. O que é Amon? Filho do meu consanguíneo. Quer dizer, os filhos do incesto, eu nunca sei a palavra, incesto, né? São Moabe e Amon. E eu já expliquei muitas vezes para vocês isso. Então aqui temos Moabe e Amon, os descendentes desse incesto, né? Incesto. 25. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus, quer dizer, tomou as cidades dos amargos, dos rebeldes, dos hostis, viu? Você tá entendendo por que é espiritual? E habitou em todas elas, em Hesbom ou Esbom. O que quer dizer? Esbom ou Hesbom quer dizer razão e inteligência. Então, olha o que está dizendo. Ele habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Então, o que acontece? Esta razão, essa inteligência, foi dominada pelos filhos de Deus. Porque Esbom era a cidade de Seom. Então, Seom era o rei, o destruidor. Então, a razão e a inteligência estava a serviço da destruição. Tu tá entendendo como é importante a gente saber o original? Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Então, o que está sendo dito aqui? Moisés está contando. Sabe, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, tem esse ditado popular? Então, eles roubaram a terra, venceram, se apossaram, destruíram, sei lá, pegaram a terra e agora eles estão perdendo a terra. É isso que ele está falando aqui. Por isso os poetas dizem: venham a Hesbom, edifiquem-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu o ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quemós. Aí eu tenho que falar sobre Quemós. Quemós era o deus, a divindade deles, que o nome era dominador. Então, por isso que eu digo, é tudo potestade, é tudo coisa que aponta para as trevas.
Você está perdido, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, né, ao destruidor, rei dos amorreus, dos amargos, dos rebeldes. Nós os ferimos com flechas, estão destruídos, desde Resmon até Dibon, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a terra de Jazer. O que é Jazer? Deus ajuda, Deus auxilia, Deus é ajudador. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. O que é Bazã? Um caminho fértil, um caminho frutífero, um caminho cheio de frutos, frutuoso. Por extensão, um caminho abençoado, próspero. E Og, rei de Bazã. Quem é Og? Og. Tem que achar aqui, eu tenho... Onde é que tá o Og? Og, olha só o que é Og. Redondo e gigante. Ou gordo, né? Gordo, redondo, gigante, tá? Nesse sentido. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O que é Edrei? Um lugar forte. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Resbom. De tal maneira o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Então a promessa era essa: vitória, tomar posse, destruir os inimigos. Seria o quê? A promessa de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida, a terra que mana leite e mel.